Olá, meu nome é Mariana Oliveira. O meu é Raíssa Teles. E o meu é Lavínia Gomes. E vamos explicar como o recepcionista deve mediar uma situação de acordo com as diretrizes da empresa e realizar os devidos encaminhamentos. Isso, como ele deve se comportar diante dos clientes internos e externos, seguindo o manual de comportamento que cada empresa tem o seu específico e as diretrizes e normas da empresa também. Mas o que é mediar? É resolver alguma situação? Não, mediar não é solucionar a situação, e sim tentar facilitar e intermediar o diálogo entre as partes. Por exemplo, o cliente que está insatisfeito com alguma documentação que veio errada, com algum atendimento, alguma situação que aconteceu. E ele vai estar muito chateado, muito nervoso com a situação, estressado, xingando, não sei. Você vai acalmar o cliente, né? Através do atendimento humanizado e de todos os outros passos de acordo com o manual da sua empresa. E logo após, você vai encaminhá-lo para o setor responsável para poder resolver o seu problema. Mas aí vocês perguntam como incluir esse passo, como proceder em relação ao atendimento a PCDs. Trazendo o conceito para uma situação com PCD, vamos dar um exemplo de um cliente cadeirante. Um cliente cadeirante externo vai à sua primeira experiência com a empresa. Chegando lá, o setor que ele iria se dirigir se encontra no terceiro andar, mas não tem rampas e nem elevadores. O cliente, chateado com a situação, vai até a recepção e questiona como é que não tem rampas e elevadores, e fala que isso é uma falta de respeito com os cadeirantes. Aí você pensa, como vou mediar essa situação? Você, com suas competências e habilidades desenvolvidas ao longo desse treinamento, vai tentar acalmar o cliente, vai aplicar o atendimento humanizado, vai conversar com um sorriso na voz, com respeito, vai oferecer informações claras e fazer com que ele sinta que você entende a dor dele. E após acalmá-lo, você vai tentar resolver a situação. Se você não conseguir resolver a situação, você vai encaminhar para o setor necessário. Sim, e eu queria complementar a sua fala dando duas dicas em relação ao atendimento de surdos e deficientes auditivos, que infelizmente eu já presenciei um surdo deixando o estabelecimento porque o recepcionista, o atendente daquele local, não fazia ideia de como lidar, não fazia ideia de como estabelecer uma comunicação com ele. E o recepcionista, ele precisa estar preparado para lidar tanto com pessoas típicas ou pessoas atípicas, porque todas são pessoas. E também como o recepcionista vai mediar uma situação se ele não consegue se comunicar com o seu cliente. Então, a primeira dica é identificar se aquele surdo é oralizado, ou seja, se ele consegue fazer uma comunicação oral com você, porque muitos sabem falar e conseguem também fazer leitura labial do que você está querendo dizer. E se você conseguir identificar isso, já vai ser muito bacana para o seu atendimento, já vai ser de suma importância. E também você vai ver se ele consegue escrever, se ele consegue entender também o que você está escrevendo, porque muitos sabem. E a segunda dica é mais um conselho, na verdade, é aprender a língua brasileira de sinais, que é a Libras. E é de suma importância todos aprenderem a língua de sinais, saberem pelo menos se comunicar através do alfabeto manual, que é a datilologia, ou aprender algumas saudações também é muito importante, mas principalmente aprender de verdade a língua brasileira de sinais, porque nós recepcionistas estamos lidando diretamente com pessoas. E não só porque somos recepcionistas, nós temos que se atentar em relação a isso. Todas as pessoas deveriam aprender a língua brasileira de sinais, porque afinal é a segunda língua oficial do Brasil e poucas pessoas sabem disso. Então, galera, as minhas colegas acabaram de dar exemplos, né, de situações e tudo mais, e eu só tô aqui passando para relembrar a vocês para sempre ter paciência, respeito, equidade, sempre prestar bastante atenção na hora de mediar alguma situação, de solucionar, de transferir para outro setor e tudo mais. Sempre, né, estar atento, sempre buscar informações, se atualizar. Então, na prática, com o tempo, vocês vão se tornando cada vez melhores recepcionistas e adquirindo
diversidade e muito mais. Agradeço pela atenção de todos, né, por estar nos ouvindo até aqui. Muito obrigada.